vai estudar as expressões algébricas, né? Então, como o próprio nome já está dizendo, expressões algébricas ou literais são aquelas expressões que a gente usa letras do nosso alfabeto, né? Essas letras a gente usa para representar os números reais. Então, toda expressão matemática que a gente utiliza números e letras ou simplesmente letras são denominadas de expressões algébricas, né? Sendo que essas letras que representam os números reais a gente denomina de variáveis ou incógnita, certo? Então vamos lá às nossas situações, né? Para entender direitinho como a gente representa uma expressão algébrica, usando letras, né? E números como a gente viu agora, tá certo? Então, vamos lá. Né, de acordo com o conceito de expressões algébricas, vamos ver aqui a seguinte situação. Nós temos qual é a expressão algébrica que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada na figura, né? Então, vamos ver aqui como se representa esta situação. Então, vemos aqui o seguinte, que nós temos uma figura retangular, né? Ou seja, uma figura que tem dois lados, né? Dois lados que são considerados como comprimento e dois lados que são considerados como a altura, né? Ou seja, um retângulo, se você for ver, né? A gente estuda as figuras geométricas, nós temos que ela é uma figura quadrilátero, né? Então, faz parte dos quadriláteros, ou seja, nós temos duas medidas iguais e duas medidas iguais. Então, vamos representar o comprimento aqui por x, certo? E vamos representar aqui a altura por y. Então, sabemos o seguinte, que se nós temos duas medidas x, como vamos representar esta expressão algébrica? Então, duas medidas vai ficar 2x, né? Duas medidas x mais, né? Mais duas medidas y, 2y. Então, você percebe aqui que é uma expressão algébrica, ou seja, você representou com números e letras, né? Então, para ser expressão algébrica, precisa apresentar letras, números e letras, ou simplesmente letras, né? Então, isso é uma situação que a gente vê com expressões algébricas. Agora, como representar, né, a área desta figura? Então, para calcular a área, nós temos o seguinte. Lá que a gente vai ver a área das figuras, né? Então, nós temos que a área de um retângulo é representada por base vezes altura. Base, que é o comprimento, e a altura da figura. Então, vai ficar o seguinte. Nós temos que o comprimento, né, que é a base, foi representada por x. E a altura foi representada por y. Então, a área dessa figura vai ficar x vezes y. Só base vezes altura, certo? Então, isso aqui é a área. O primeiro a gente tinha feito o perímetro. O perímetro, que é a soma de todos os lados, né? Como a gente já tinha estudado antes. Tá certo? Então, aqui temos o seguinte. Assim são os exemplos, né, de expressões algébricas. Você vê, ó, 2x mais 2y, 2y, AB mais c ao quadrado. Então, nós temos, ó, letra e número. Aqui nós só temos letras. E aqui a gente tem também o seguinte, ó. Essas expressões aqui são representadas como expressões algébricas inteiras, certo? Por que são representadas por expressões algébricas inteiras? Você vê, ó, no numerador aqui, ou no denominador, representa o número 1, né? Então, nesse daqui, ó, você tem números que são inteiros, né? Já aqui, nós temos 2A sobre B, 1 sobre X, BC sobre 5A, você vê que já apresentou letra no denominador. Então, sempre que apresentar número no denominador, a gente chama de fração de expressões algébricas inteiras.
Sempre que apresentar letras no denominador, nós chamamos de expressões algébricas fracionárias. E quando apresenta radical, né? Nós temos letras no radical, nós temos x, raiz quadrada de x, então isso aqui a gente chama de expressões algébricas irracionais, certo? E a gente já estudou o que são números irracionais, né? Então dá para você lembrar, tá certo?